Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 6 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso adia a votação do orçamento de 2013 para depois do Carnaval. Partidos negociam presidências de comissões permanentes do Senado. Comissão mista sobre MP para desonerar folha de pagamento de 15 setores produtivos deve votar relatório hoje. Primeira proposta de emenda à Constituição do ano quer mudar regras para analisar vetos presidenciais. Novo presidente do Senado pretende aproximar a casa da sociedade e votar reformas para crescimento do país. Agora, no Senado em Dia. Adiada para depois do Carnaval a votação do orçamento de 2013. O motivo foi a falta de acordo em torno dos vetos presidenciais. Líderes do Congresso se reuniram pela manhã para tentar viabilizar a votação do orçamento. Havia até uma sessão marcada, mas a oposição não aceitou votar a proposta. Quer que antes o Congresso analise os cerca de 3 mil vetos presidenciais que estão na pauta. Antes de votarmos o orçamento, temos uma obrigação constitucional e também uma decisão judicial que nos obriga a analisar todos os vetos, que são mais de 3 mil vetos, que nunca foram apreciados por esta casa. O governo diz que é possível votar o orçamento antes dos vetos e acusa a oposição de ter quebrado um acordo feito ainda no ano passado. Tentamos votar o orçamento na comissão de recesso, na comissão representativa do recesso do Congresso Nacional. Fizemos um diálogo com a oposição para não ter esse precedente, embora a comissão tivesse condições de votar, e que nós votaríamos nesse 5 de fevereiro por consenso o orçamento da União. Nós temos o entendimento de que é possível votar o orçamento independentemente dos vetos. Aliás, o ministro Fux liberou no final de 2012 uma correspondência, uma nota oficial, dizendo de que a sua decisão dizia respeito aos vetos. Portanto, é muito mais uma questão do Congresso Nacional. O novo líder do PSDB no Senado diz que o governo não colocou o orçamento em votação nesta terça por medo de não ter quórum para aprová-lo. Se o governo tem um entendimento diferente deste que nós temos, o que deve fazer o governo? Marcar uma data para votar o orçamento e convocar os deputados e senadores da sua imensa base parlamentar para aprovar. Com o impasse, o presidente do Senado cancelou a sessão do Congresso. Agora, a votação do orçamento só deve ser realizada depois do Carnaval. Nós precisávamos ter consenso, unanimidade. Se houvesse resistência, infelizmente nós não iríamos para frente, não podíamos avançar na apreciação. Mas quando nós voltarmos do Carnaval, nós vamos ter quórum para submeter a apreciação do orçamento à votação. Sem o orçamento aprovado, o governo tem que gastar o dinheiro público com uma série de restrições e não pode realizar, por exemplo, investimentos. Para contornar o problema, no ano passado, por medida provisória, a presidente Dilma liberou 42 bilhões de reais para obras consideradas importantes. Mas, segundo o relator geral do orçamento, o dinheiro não é suficiente para as necessidades do país. Não há prejuízo ainda, porque o governo, no final do ano, editou uma medida provisória que, de certa forma, supriu emergencialmente a atuação do governo em algumas áreas. Mas é claro que essa medida provisória não abarca todos os ministérios, nem todas as áreas, nem todas as empresas estatais. Então é fundamental que a gente vote efetivamente a proposta orçamentária, porque é este orçamento da União que vai garantir o crescimento econômico, a geração de empregos, a melhoria na saúde, a melhoria na educação. Então é importante que os senadores e deputados se conscientizem que esse orçamento é um orçamento do Brasil. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, apresentou ontem a primeira proposta de emenda à Constituição do ano, que muda as regras para apreciação de vetos. A proposta fixa um prazo de 90 dias para que deputados e senadores apreciem o veto em reunião conjunta. O prazo atual de 30 dias é insuficiente, segundo o senador. O não cumprimento significará a concordância com o veto da presidente da República. Deputados e senadores poderão ainda decidir como será a deliberação, podendo até analisar um veto mais novo na frente de um mais antigo. Os líderes partidários negociam o comando das comissões permanentes para os próximos 2 anos. Muito disputadas, elas são essenciais para o funcionamento do Senado. As discussões técnicas, o impacto orçamentário, a legalidade do projeto,
Tudo isso é analisado nas 11 comissões permanentes do Senado. É nelas também que a população tem espaço para debater com os parlamentares. É nas comissões que a sociedade vai interferir diretamente no processo legislativo. E também, por outro lado, as comissões elas também analisam primeiramente os projetos. Então, nas comissões pode haver emendas. Muitas vezes um projeto entra numa comissão de um jeito e sai completamente reformulado e até melhorado. O comando das comissões é cobiçado pelos partidos. O presidente decide que projetos vão entrar na pauta e quem vai relatar as propostas. É um cargo de responsabilidade e poder. Ele passa a ser procurado, ter vários pleitos que estão na mão dele, e ele também, além de tudo, ele vai ter toda essa visibilidade indireta. Por exemplo, quando há a transmissão por TV de uma sessão, é ele que vai estar ali aparecendo. Isso daí a gente tem que levar em conta também, que isso faz muita diferença. Em alguns casos, a cadeira de presidente da comissão é disputada por vários partidos, mas existe uma regra regimental. A presidência é escolhida de acordo com o critério da proporcionalidade. Isso significa que as maiores bancadas têm preferência. O PMDB é o maior partido no Senado. Nós temos direito à primeira escolha. E a primeira escolha, obviamente, será a Comissão de Constituição e Justiça. Nas outras pedidas, eu tenho um compromisso com a Comissão de Educação, tenho interesse na CAIS e tenho interesse na Comissão de Ciência e Tecnologia. O Partido dos Trabalhadores fez a opção pela Comissão de Assuntos Econômicos. Agora nós estamos aguardando o momento para tratar das demais comissões. A minha bancada do PSDB escolhe em terceiro lugar, em função da comissão que se vai escolher. Nós vamos escolher o senador que tem um perfil mais adequado, que já esteja tratando daquele tema na sua atividade parlamentar. O problema é que são 11 comissões para 16 partidos. A conta não fecha e os líderes buscam uma saída. Nós gostaríamos de continuar na presidência da Comissão de Meio Ambiente. Vamos buscar um entendimento com os demais líderes. As negociações estão em andamento. A expectativa é de que o impasse ainda leve alguns dias. Só acontecerá a instalação após o carnaval, sem dúvida nenhuma. O PMDB já indicou o senador Vital do Rego para comandar a Comissão de Constituição e Justiça e o senador Ricardo Ferraço para a de Educação. O PT quer o senador Lindbergh Farias na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Esses nomes ainda têm que ser confirmados. Se não houver acordo entre os partidos, o comando dos colegiados pode ser definido no voto. Na segunda sessão do Senado, depois do início dos trabalhos de 2013, a tragédia de Santa Maria foi um dos assuntos mais discutidos no plenário. A senadora Ana Amélia sugeriu a criação de uma comissão para propor e revisar leis que garantam a segurança em estabelecimentos onde haja aglomeração de pessoas e a identificação de responsabilidades em casos como o de Santa Maria. Apresentamos hoje à mesa diretora do Senado, senador Pedro Simon, do PMDB, senador Paulo Paim, do PT, e eu, do Partido Progressista, requerimento conjunto para a criação de comissão especial que tratará desse gravíssimo problema nos próximos 2 meses. Queremos avaliar, senhoras e senhores senadores, as alternativas legais disponíveis que permitam ampliar a prevenção e a segurança dos estabelecimentos em todo o país, sem perder de vista a necessidade de uma fiscalização permanente e também mais rigorosa. Minha solidariedade e cumprimento pela lucidez com que Vossa Excelência, logo após uma tragédia, se mobiliza para evitar que outros corações sofram como de milhares estão sofrendo no dia de hoje. A Defensoria Pública, em contato com as famílias, está organizando, conforme me disse a defensora, uma associação dos familiares que perderam seus entes queridos, no sentido de encaminhar todos os procedimentos na linha de apoio total às famílias e, ao mesmo tempo, colaborar nesse debate nacional para que fatos como esses não venham a acontecer nem no Brasil, em qualquer parte do mundo. Se nós tivéssemos evitado uma única dessas falhas
que não foram evitadas e uma sucessão de erros levou a essa tragédia, mas um único erro, talvez nós teríamos evitado essa tragédia. E isso está ocorrendo no Brasil inteiro, neste momento em que as pessoas acordaram. É triste dizer, mas nós temos que tirar, no mínimo, a lição. O senador Álvaro Dias falou sobre o protesto de agricultores do Paraná contra índios que estão invadindo terras produtivas. Os indígenas no oeste do Paraná desejam a desapropriação de cerca de 100 mil hectares de terra. Isso representa quase 10% de todo o espaço cultivável naquela região. O conflito instalado está a merecer atenção especial do governo. O senador Paulo Davim disse que é preciso buscar uma solução definitiva para resolver o problema da seca no Nordeste. Até mesmo o abastecimento de água para o consumo humano começa a apresentar colapso em algumas cidades do meu estado. As perdas agropecuárias, a fome e a sede provocadas pela seca no semiárido nordestino consiste num problema que necessita de uma solução macro, que é resolver de uma vez por todas a questão da democratização do acesso à água, seja para consumo humano, seja para a agropecuária. A comissão mista que examina a medida provisória 582 de 2012 reúne-se daqui a pouco às 9 horas para discutir e votar o relatório final. A MP prevê a desoneração da folha de pagamento para 15 setores da indústria e serviços. A contribuição para o INSS de empresas dessas áreas baixa dos atuais 20% para até 1% do faturamento. A medida também amplia a abrangência do regime especial tributário da indústria da defesa, além de reduzir a incidência das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS sobre a comercialização da laranja. O novo presidente do Senado, Renan Calheiros, traçou metas para os próximos 2 anos. Entre elas, aproximar o Senado da sociedade e acelerar a votação de reformas que favoreçam o crescimento do país. Eleito na última sexta-feira para um segundo mandato na presidência do Senado, Renan Calheiros disse que pretende continuar o processo de modernização da casa iniciado pelo senador José Sarney. O Senado precisa se modernizar, se abrir mais ainda para a sociedade. Como os programas de computador, precisamos nos atualizar periodicamente. Nenhuma instituição pode se achar perfeita ao ponto de prescindir de aperfeiçoamentos. No primeiro discurso como presidente eleito, ele ressaltou a austeridade administrativa como medida para aproximar o Senado da população. Vamos racionalizar ainda mais as estruturas administrativas, tornando-as mais ágeis e enxutas, como vinha fazendo o presidente José Sarney. Isso implica em redução de custos e maior eficiência na prestação de serviço. Teremos um Senado calçado na meritocracia, na eficiência, com prazos, metas que poderão ser fiscalizados e controlados pela sociedade brasileira. Renan afirmou que pretende criar, sem custos para a casa, uma secretaria para coordenar as demandas da sociedade sobre a Lei de Acesso à Informação. Sua missão será de coordenar as demandas sociais acerca da Lei de Acesso à Informação. Ela terá como atividades principais a disponibilização das informações sobre a aplicação dos recursos públicos do Senado da forma mais ampla e detalhada possível. Deste modo, a sociedade brasileira terá absoluto controle dos atos e gastos praticados pelo Senado Federal. E disse que vai dar prioridade a projetos que favoreçam o desenvolvimento econômico, social e empresarial, o chamado Brasil Mais Fácil. A ideia central, senhores senadores, é a superação de gargalos na produção, a regulação de vários setores, a regulamentação de dispositivos constitucionais,
a desburocratização e a eliminação de leis caducas. Desta forma, possibilitaremos a geração de mais emprego e de mais renda. Acelerar a votação das reformas política e tributária também foi uma prioridade listada pelo novo presidente do Senado. Renan Calheiros prometeu ainda buscar uma solução para o excesso de medidas provisórias. Ele deve se encontrar esta semana com o novo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para tratar do assunto. Ele afirmou também que pretende colocar em votação os mais de 3 mil vetos presidenciais que aguardam a análise do Congresso. O Senado em Dia termina aqui. Você acompanha outras informações no Senado Agora, às 10 para as 2 da tarde. Continue assistindo a nossa programação.